Olá a toda a gente que nos está aqui a ver, mais um episódio da ciclo de entrevistas autárquicas a jovens candidatos. Eu sou a Janira Vidal e eu estarei aqui a entrevistar a Sofia Lisboa, candidata à presidência da Assembleia Municipal de Lisboa pela CDU. O objetivo da entrevista será entre 20 e 40 minutos, como já devem estar habituados, e onde falaremos sobre juventude, políticas locais, autarquia e curso pessoal e profissional da candidata. Agradecer em primeiro lugar à Sofia por ter a disponibilidade de estar aqui connosco hoje e apresentar a Sofia. A Sofia tem 32 anos, é investigadora, é bolseira de investigação da FCT e doutoranda em História Contemporânea na UFCSH, é presidente da ABIC, foi dirigente associativa juvenil e estudantil, membro do Conselho Pedagógico da nova FCSH, é membro da direção da Associação dos Amigos do Museu Nacional de Resistência e Liberdade em Peniche e é membro do organismo de direção do setor intelectual da Organização Regional de Lisboa, do PCP. Olá, Sofia, bem-vinda. Olá. A primeira pergunta que fazemos a todos os candidatos para conhecermos um bocadinho melhor é quem é a Sofia, além da política, sobre o curso profissional. Bem, acho que a Sofia é muito mais da Sofia, é todas as outras coisas que a Sofia faz. E, portanto, eu sou investigadora, sou bolseira de doutoramento, isto é o que eu estou a fazer nos últimos anos, e, portanto, é um percurso que já passou por várias coisas, desde o jornalismo, mas, entretanto, na verdade, também fui mãe, portanto, sou mãe de 2 crianças, nesta fase articulante com a urgência de entregar uma tese de doutoramento, e que mais? Também canto, portanto, também estou envolvida em projetos musicais, e tudo isto nesta perspectiva de que nós fazemos muitas coisas na nossa vida e não deixamos de nos preocupar com aquilo que está à nossa volta e de achar que as coisas têm que ser de outra maneira. E o que é que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve algum momento ou experiência que tenha sido decisiva? Não especificamente autárquica, ou seja, aquilo que me tem trazido a intervir no que está à minha volta começou muito cedo na escola, portanto tinha 13, 14 anos e na escola já me tentei organizar com colegas em torno de questões como os exames nacionais, as dificuldades que havia por não termos equipamentos na escola que fossem adequados àquilo que nós precisávamos. Portanto, há várias coisas desde cedo que me levam a participar e, de certa forma, a estar na vida e pensar no que está à minha volta e a fazer uma análise do que está à minha volta, avaliando a possibilidade das coisas serem diferentes. E, portanto, o agora estar nesta batalha eleitoral, digamos assim, muito específica, que são as autárquicas deste ano, não é diferente da participação que faço noutras eleições, por exemplo, em que não sou candidata, em que não fui candidata, e portanto existe essa disponibilidade para estar a participar naquilo que é a vida da sociedade e do meu país. E também como referiste, por exemplo, em relação aos bolseiros de investigação, que temos uma condição muito precária e não somos considerados trabalhadores, mas na verdade o que fazemos é trabalho científico, como todos os outros trabalhadores científicos, também não deixar nunca de intervir nessa condição de bolseiro de investigação. Portanto, há uma forma integrada de ver a participação política nas várias coisas que estão a acontecer na minha vida e na sociedade que me rodeia. E porquê que entraste pela CDU? E não outra qualquer, neste caso, coligação, mas por outro partido. O que é que te fez juntar-te ou candidataste em representação desta coligação? Desta força política. Sim, bom, eu sou militante do PCP e, portanto, é uma coisa mais ou menos natural, mas porquê, não é? Portanto, aí seria talvez a pergunta. Aquilo que posso dizer é que nós temos nesta força da CDU, é uma coligação, é o PCP, é o Partido Ecologista aos Verdes e muitos outros democratas independentes, temos milhares de independentes nas nossas listas, portanto que não são do PCP, mas que são candidatos pela CDU, e na prática é uma coisa que acontece neste momento em que se formaliza uma candidatura, mas que mais uma vez não corresponde a pessoas que aparecem hoje em vésperas de batalha autárquica para decidir listas a candidatar-se a determinadas posições políticas e órgãos. Ou seja, nós temos intervenção permanente nos bairros, nas freguesias, nas cidades,
e essa intervenção permanente dos que estão eleitos desde um período anterior ou daqueles que ali vivem ou que passaram ali a viver e, portanto, que se organizam em torno de chamar a atenção para problemas de uma freguesia, etc. Isso é uma forma natural de nos envolvermos nos sítios onde vivemos e daí decorrer esta tarefa, para nós é visto como uma tarefa, nós assumirmos esta responsabilidade, obviamente que é uma responsabilidade de estarmos numa candidatura autárquica, é um passo, enfim, que às vezes tem a ver mais com as circunstâncias pessoais e da nossa disponibilidade do que propriamente por, enfim, qualquer outra coisa, porque não achamos que isto seja uma coisa do nosso percurso individual, achamos que é um momento em que nós estamos a ter este compromisso com esta responsabilidade política, que seria ser eleita para a Assembleia Municipal, neste caso primeira, portanto, de estar na presidência da Assembleia Municipal e tentar que aquela Assembleia cumprisse as suas competências, que é fiscalizar a Câmara Municipal, propor, enfim, as políticas necessárias para resolver os problemas da cidade de Lisboa, não é? E, portanto, aqui, porque pela CDU é a única força consequente, pode haver muitas outras forças políticas, pode haver outras forças políticas que defendem coisas que se aproximam àquilo que nós defendemos. Na CDU a principal diferença é que nós fazemos isto todos os dias do ano e é uma intervenção que fazemos independentemente de haver ou não eleições. E enquanto jovem, tens 22 anos, achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e soluções da autarquia a que te candidatas? Neste caso, a Assembleia Municipal. Eu acho que em parte sim, porque é normal, fases das nossas vidas, nós olhamos para as coisas de maneira diferente. E, portanto, eu acho que sim, porque com esta idade eu penso que a cidade ainda pode ser aquilo que eu quero que ela seja, não é? E que eu possa ainda viver numa cidade que eu desejo, em que há menos desigualdade social, em que as coisas funcionam de uma forma que nos integre socialmente na cidade. E eu acho que isso é possível e, portanto, em suma, eu com esta idade não estou a pensar mais no que já passou e estou a pensar mais naquilo que pode ser a cidade que eu imagino para a frente, que ainda tenho muitos anos para lutar por essa cidade e por construir essa cidade e por trazer outros a também juntar as suas forças para que essa cidade seja possível. Eu acho que, do ponto de vista da idade, seria por aí. Em relação ainda à juventude, quais é que são as principais medidas da tua candidatura para os jovens, neste caso na área de Lisboa? Bem, as principais medidas da CDU, não é, para os jovens, são medidas que favorecem em geral os habitantes da cidade, mas com uma particularidade que é, de facto, quando nós olhamos na perspectiva dos jovens, como de outra camada da sociedade, se olharmos na perspectiva das crianças, se olharmos na perspectiva dos idosos, se olharmos na perspectiva das mulheres, nós podemos, de certa forma, moldar as políticas para corresponder a necessidades de certas camadas e muitas vezes, quando olhamos para as camadas que têm mais dificuldades, a juventude, por exemplo, tem um artigo específico na Constituição da República que é ser especialmente favorecida no acesso à cultura, no acesso ao desporto, no acesso à habitação, no acesso aos direitos que já lá estão na Constituição, mas há ali um artigo especificamente que diz que a juventude deve ter um acesso privilegiado a esses direitos. E, portanto, eu acho que na cidade também só nos pode beneficiar se olharmos para a juventude para definir essas políticas, apesar de não serem, obviamente, específicas da juventude. Obviamente o maior problema que temos agora na cidade são as questões de habitação, ou seja, as pessoas poderem ser jovens e viver nesta cidade, isso neste momento é um grande desafio e, portanto, as políticas de habitação, nós termos as políticas da cidade, os recursos da cidade a ser orientados para resolver os problemas de acesso à habitação e não como hoje acontece, que nós temos as políticas públicas a favorecer a especulação imobiliária e, portanto, nós podermos ter uma cidade não especulativa a partir das políticas da Câmara é uma das prioridades. Os transportes, resolver o problema de transportes na cidade, podermos finalmente ter um carro e o uso do carro como uma coisa perfeitamente acessória, porque as pessoas vivem na cidade com condições de mobilidade, de conforto, de rapidez. Nós propomos, por exemplo, duplicar o orçamento da Carris, rever a rede da Carris, que não é revista há 19 anos, uma cidade que mudou completamente nestes últimos quase 20 anos e, portanto, precisa de uma Carris não só com muito mais financiamento, como também pensada de uma forma que facilita a nossa mobilidade. Há uma ideia que se liga com a próxima que eu queria referir, que tem a ver com a mobilidade não ser apenas para nos levar para o trabalho e de volta para casa, e, portanto, para os jovens isto é muito importante, porque nós estudamos ou trabalhamos, mas depois queremos usufruir da cidade de outra forma, queremos, enfim, todos querem, mas para a juventude
muitas vezes é isto que nos limita. Nós somos despejados em casa, numa certa zona da cidade, não temos transportes à noite, não podemos ter uma vida para além dessa obrigatoriedade, dessa pendularidade para o trabalho, e, portanto, os transportes também facilitar essa ideia de nós podermos usufruir do espaço da cidade e do espaço público. E a outra ideia seria a cultura. Portanto, nós temos propostas que pretendem criar uma rede de infraestruturas municipais na cidade, um plano municipal para a cultura, um programa verdadeiramente, que não seja apenas nós termos a Câmara Municipal a servir de facilitador para uma ideia de animação cultural que, na verdade, nos põe muito mais na perspectiva de comprador de bilhete do que propriamente de atores para intervir e transformar a nossa cultura. E, portanto, aqui esta ideia de termos uma rede de equipamentos municipais para se poder fazer ensaios, para se poder fazer espetáculos, enfim, estou a pensar no teatro e na música, mas há uma série de outras expressões artísticas que precisam de infraestruturas para acontecer e para serem produzidas, e com especial atenção à periferia. Nós temos uma nossa proposta que se chama Cultura na Periferia, e, portanto, pensar a periferia da cidade, onde há basicamente para cima do Marquês de Pombal, tirando do Maria Matos, que também foi concessionado, mas tirando esse equipamento, há pouquíssimos equipamentos municipais para cima do Marquês de Pombal, e, portanto, que existe aqui uma necessidade muito grande nesse sentido. E depois também o acesso ao desporto, também equipamentos municipais nesse sentido, rever algumas concessões, criar um passo de desporto para a cidade que permita a prática desportiva não só em equipamentos municipais, mas também outros com protocolos específicos. Portanto, há aqui uma série de políticas que se podem fazer que são absolutamente determinantes para a juventude poder viver na cidade, apesar de não serem exclusivas, não beneficiarem exclusivamente da juventude. Basicamente, também temos aqui outra pergunta, que é quais é que são as propostas que apresentas, já falaste um bocadinho disso, para os jovens fixarem-se e viverem condignamente em Lisboa, porque neste momento nós vemos que existem muitos estudantes que vêm para cá estudar, muitos deles querem continuar a viver em Lisboa, mas os preços atrasados, como os transportes não são acessíveis para toda a gente. Quais é que são as propostas, apesar de já ter algumas que apresentas para que se possam realmente fixar e realmente viver condignamente, criando o início da sua vida adulta aqui na cidade? Uhum. Bom, há a questão da habitação, que é talvez a mais importante, não é? E talvez dizendo um pouco, por outras palavras, a mesma ideia, que é, nós temos uma sociedade como a que nós vivemos, o mercado tem primazia, o mercado tem muita força, portanto, as forças de quem tem muito dinheiro tem muita força para impor as suas políticas, mas o dinheiro não resolve, não compra tudo, e, portanto, na verdade, nós precisávamos era ter políticas públicas que fossem imunes a esse tipo de pressões. Nós temos um poder económico que neste momento funciona da forma que funciona, quase sem restrições, porque compra o poder político. Portanto, o poder político é quem desenha as políticas. E o poder político, se for independente do poder económico, nós não teríamos neste momento conventos e património público a ser transformado em habitação para nómadas digitais. Isso não aconteceria. Porquê? Porque se há uma prioridade que é identificada por todos, toda a sociedade, neste momento, toda a cidade de Lisboa consegue perceber isso, então as políticas públicas iam reservar aquele espaço para residências de estudantes, para habitação a custos acessíveis. Quem diz isto diz toda uma série de outro património que foi alienado nos últimos anos, não só no último mandato do Carlos Moedas, mas também anterior, durante os mandatos do PS. Portanto, não é de hoje este problema da habitação em Lisboa, não é dos últimos 4 anos, já vem de trás, e, portanto, nós, se tivéssemos pessoas que estão a ocupar estes cargos políticos com a preocupação de fazer uma medida de emergência para que estas pessoas jovens pudessem, com salários baixos, salários médios, enfim, com soluções para cada uma das camadas da sociedade que tem mais dificuldades, então nós teríamos políticas a ser desenhadas nesse sentido, e continuaria a haver casas de luxo, residências de luxo, toda uma série de coisas. O mercado que acha que é importante investir, que acha que é rentável investir numa residência para estudantes com quartos a 780 e 800 euros, pode continuar a fazê-lo. Agora, o que é que nós vemos? Nós vemos que na mesma avenida, naquela zona da 5 de Outubro, o Carlos Moedas vai inaugurar uma residência privada com estes valores, e foi o mesmo Carlos Moedas que decidiu que aquele edifício do Ministério da Educação da 5 de Outubro não ia avançar para uma residência de estudantes, ou pelo menos deu parecer negativo a que fosse essa a solução que tem sido exigida pelos estudantes. Ou seja, aqui há uma coisa que tem que ser estranho para nós, não é? Que é, ok, o promotor imobiliário pode perfeitamente fazer uma residência com quartos a 780, 800 euros, mas se calhar se na mesma rua tiver uma residência pública com valores acessíveis para os estudantes, é uma concorrência que o privado não quer. E, portanto,
quem diz isto para residências de estudantes diz o mesmo para a habitação, que é, se as pessoas têm acesso à habitação municipal digna, habitação a rendas acessíveis, que não é o mesmo de habitação dos bairros municipais, portanto, se o património devoluto do Estado, desocupado e devoluto do Estado e da Câmara Municipal pode ser convertido para estas soluções, e então nós adicionamos casas ao mercado, essas casas, mas a preços acessíveis, então multiplicamos a oferta a preços acessíveis, a preços que as pessoas podem pagar. Se nós fazermos isto, nós estamos a cumprir um dever enquanto pessoas eleitas para defender as pessoas e os seus interesses, mas de certa forma estamos a desafiar os interesses do mercado que vai, enfim, capitalizar mais se não houver alternativas, não é? E, portanto, e se puder expulsar as pessoas da cidade, trazer aqueles que são as camadas com maiores rendimentos para a cidade e obrigar todos os que vão trabalhar na cidade a ter que viver longe para vir todos os dias pôr a cidade a funcionar e voltar para as suas casas. Portanto, há aqui uma certa ideia de segregação de cidade que só é possível porque há políticas que são feitas no sentido de beneficiar essa cidade da exclusão. E não são ingênuas, portanto, para nós, a ideia de o que é preciso para a juventude poder instalar-se em Lisboa é fazer concorrência pública a esta especulação, criar uma cidade não especulativa, são duas forças opostas, digamos assim, que se decidem aqui, nas políticas públicas, e portanto nós achamos que estas devem ser as políticas para a habitação. Há outras coisas muito importantes, como por exemplo, as pessoas poderem, se quiserem ter filhos em Lisboa, é preciso termos, mais uma vez, as questões de mobilidade, mas também creches para todos, uma rede pública de creches. Queremos que as crianças possam brincar na rua, nossas propostas, ruas que brincam, fechar ruas da cidade, fazer um programa em que se fecha algumas ruas da cidade ocasionalmente para as crianças poderem brincar na rua e nos bairros, ter uma cidade de Lisboa para brincar é outra das nossas propostas, que é também construída com as crianças, mas com esta, mais uma vez, como dizia há pouco, se nós olharmos para a cidade na perspectiva das crianças poderem ser autónomas, ir até para a escola, se nós tivermos esta cidade que responde a isso, então certamente a cidade vai ser melhor para todos. Se não tivermos ilhas de calor em que não há sombra durante meia hora de um percurso do centro da cidade, se conseguirmos ter uma cidade que é resguardada desse ponto de vista, se conseguirmos ter pontos de água em vários sítios da cidade. Portanto, há aqui uma série de coisas que fazem com que se consiga viver melhor a cidade, também na perspectiva de ter aqui família, porque muitas vezes também há essa grande dificuldade, que nos parece que são importantes para a juventude poder decidir ficar em Lisboa. Enfim, ter a possibilidade de fazer essa decisão. Hoje há pessoas que nem sequer podem decidir isso. Sim. Há bocado mencionavas a importância do desporto e da cultura. Na tua visão, que papel devem ter as associações juvenis, culturais e desportivas na definição das políticas locais e como é que a autarquia pode apoiar melhor esse trabalho, sabendo que nos últimos tempos muitas associações, ou algumas associações, têm sido despejadas e sem sítios para ficar e acabam por ter que ou fechar ou sair da cidade? Sim, sem dúvida. Mais uma vez, o mesmo problema da especulação da cidade e do seu solo, não é? Portanto, o nosso chão deixou de ser, e o nosso edificado, deixou de ser uma forma de nós usufruirmos do espaço em conjunto, da forma como nos associamos uns aos outros no espaço, e passou a ser um ativo financeiro, não é? Portanto, isto está na origem de vários destes problemas, também pelas associações. As associações culturais e desportivas e recreativas, as coletividades, são fundamentais porque são a nossa vida em conjunto, na prática, é uma expressão daquilo que as pessoas fazem quando param de trabalhar e se juntam para ter aulas de dança, para se juntar à banda filarmónica, para ensaiar a marcha, para jogar à bola, etc, etc. Portanto, isso é o que nós fazemos para além do trabalho. E isso deve ser tido como uma coisa absolutamente preciosa da nossa vida em conjunto, sobretudo quando estamos numa época em que o que se vê mais é a promoção do individualismo e das pessoas ficarem em casa e verem as suas séries e basicamente investirem no seu espaço individual, não é? Portanto, melhorarem as suas casas, etc. E nós achamos que as associações, as coletividades são um verdadeiro escudo humano contra a gentrificação. Nós temos sentido isto em várias coisas também de campanha, em que nós vamos especialmente, enfim, não só em campanha, mas agora nos últimos dias, e sentimos que aquilo que se passa dentro das associações é absolutamente contracorrente com aquilo que nós vemos num sentido que a sociedade leva e que nós achamos que é bastante prejudicial à nossa organização coletiva, mais uma vez, para assinalarmos os problemas que estão à nossa volta, para nos mobilizarmos, para nos organizarmos em conjunto e, portanto, na nossa política, no nosso programa, sem dúvida que as associações são uma prioridade e isto no sentido de proporcionar a tudo aquilo que existe
a proteção necessária para que continue a existir, para que novas associações possam também florescer e ter lugar para surgir e florescer, porque dão muitas respostas, e essas respostas que dão a esta vida coletiva, social, de solidariedade entre gerações, de passagem de conhecimento entre gerações, etc., de convívio, tudo isto resolve uma série de problemas de saúde mental, de insegurança. Portanto, se nós tivermos as ruas vividas por associações, por pessoas que se conhecem umas às outras, nós quebramos o isolamento, de facto, em que nos querem confinar, e isso é muito importante. E, portanto, uma Câmara Municipal tem que defender estas associações, não pode haver, ainda por cima, uma Câmara Municipal com o património que tem, património fechado, que não é só casas, é também espaços de equipamentos para lojas, neste caso para comércio, para associações, etc. Não pode haver uma associação que fique sem um espaço e aliás, é também intervir um bocadinho a montante nestas políticas e combater os despejos, não é? Portanto, proteger as associações para não serem despejadas, porque não têm que provar nada a ninguém, quer dizer, as associações estão a cumprir um papel fundamental e nós todos conseguimos perceber isso. E isto é uma política que deve existir em conjunto com a própria Câmara, depois dinamizar infraestruturas próprias para outro tipo de vida associativa, acontecer em infraestruturas com outra natureza, não é? Infraestruturas municipais. Mas as associações muitas vezes partem de iniciativa, de grupos, de pessoas, e essas iniciativas devem ser valorizadas. E, portanto, acho que tem que ser uma prioridade da Câmara, mais uma vez, fazer as políticas para proteger aquilo que é mais frágil e muitas vezes mais precioso da nossa forma de nos organizarmos em sociedade. Tenho agora aqui um bocadinho de juventude indo para prioridades mais gerais. Se tivesse que eleger prioridades absolutas para Lisboa, quais é que seriam e quais é que são os maiores desafios? Bom, já temos falado um bocadinho das prioridades. Claro, eu acho que pronto, a habitação é uma das prioridades, os transportes, a limpeza e a higiene urbana, portanto, há várias prioridades, mas se calhar uma medida que ainda não falei para falar de outra e que joga com tudo isto, que é nós mais uma vez mostrarmos através das nossas políticas, das medidas que tomamos, quem é que nós estamos a defender, que tipo de cidade é que nós queremos. Seria, por exemplo, portanto, uma coisa urgente seria acabar com a chamada devolução do IRS, portanto, aquele valor que as câmaras municipais podem devolver daquilo que os sujeitos passivos, não é, os contribuintes, as pessoas pagam de IRS. Nós, em Lisboa, nos últimos 4 anos, devolvemos 270 milhões de euros de IRS, portanto, é dinheiro que a Câmara Municipal deixa de ter disponível, vamos dizer assim, portanto, deita fora esse dinheiro. Com uma fachada de estamos a devolver o dinheiro às pessoas e as pessoas já pagam muitos impostos, etc, etc. Aquilo que nós sabemos é que mais de 150 milhões desses 270 milhões, portanto mais de metade, vai para os 10% mais ricos da cidade. E isto é óbvio se pensarmos um bocadinho, porque quem mais paga IRS, mais entretanto tem a devolver na hora de se decidir devolver. Portanto, as pessoas que recebem salários baixos, muitos dos jovens, quer dizer, são milhões de jovens que ganham, milhões no país, menos de 1.000 euros porque começam os seus trabalhos com salários muito baixos, não descontam ou descontam pouquíssimo e, portanto, se no fim do ano tiverem uma devolução de IRS de um valor absolutamente ridículo, enfim, não lhes serve muito. E o que é que aconteceu? A Câmara decidiu que esse dinheiro deixava de estar disponível para duplicar o orçamento da Carris, para criar espaços culturais, para apoiar o movimento associativo, para todas estas coisas que temos aqui estado a falar, não é? Para reabilitar os bairros municipais, por exemplo, foi 10 vezes mais do que aquilo que se investiu este dinheiro, do que aquilo que se decidiu investir nos 60 bairros municipais de Lisboa. São 60 bairros municipais, é muita gente que vive em bairros municipais. E, portanto, se nós decidimos que damos pouco dinheiro para a reabilitação destes bairros, que têm imensos problemas, desde elevadores a problemas graves mesmo para a saúde das pessoas que ali vivem. Damos pouquíssimo dinheiro para isso e não resolvemos esses problemas, mas depois decidimos que temos 270 milhões de euros ali para deitar fora, sobretudo para os mais ricos da cidade. Então o que estamos a dizer é que nós não queremos uma cidade que use os seus instrumentos públicos e os seus recursos para combater as desigualdades. Não é? Nós queremos, a própria Câmara Municipal decide aprofundar essas desigualdades, que já existem, que já estão aí, nós todos as vemos todos os dias, na forma como, enfim, as pessoas ocupam o seu espaço na cidade, nós vemos isso e depois a Câmara decide que esse valor que podia ser investido para aquilo que é de todos, vai passar a ser devolvido, sobretudo para aqueles que mais pagam IRS, portanto, mais vão ter de volta.
E isto seria uma medida que para nós não poderia acontecer, tinha que acabar. A devolução do IRS não começou também neste mandato, já vinha de mandatos anteriores do PS. Neste mandato só aconteceu porque o PS também concordou com a devolução do IRS e nós achamos que não se pode fazer uma coisa destas. É absolutamente inaceitável dizer-se às pessoas que vivem em Lisboa que nós não precisamos de 270 milhões de euros. As pessoas veem que nós precisamos, as pessoas veem que as coisas precisam de mais investimento. E, portanto, esse não é um valor que resolve todos os problemas, mas por uma questão também de princípio, esse valor tem que estar disponível para nós resolvermos aquilo que pudermos com esse dinheiro na cidade de Lisboa. E o que é que te diferencia, o que é que diferencia a tua candidatura das restantes? Bom, é um bocadinho também, se calhar repetindo um pouco o que já disse, a candidatura da CDU à cidade de Lisboa é uma candidatura que vem romper com as opções que têm sido tomadas nas últimas décadas e, portanto, nós não vamos achar que as mesmas forças políticas que nos desenharam esta cidade que nós temos hoje, que decidiram que era assim que a cidade tinha que ser, que este era um caminho para a modernização da cidade de Lisboa, uma cidade que acaba por excluir e expulsar os seus habitantes. Lisboa perdeu 50 mil habitantes nos últimos anos e, portanto, esta cidade em que as pessoas, algumas até que não têm propriamente dificuldades económicas, mas não conseguem que os seus filhos vivam na cidade de Lisboa, esta cidade foi desenhada por estas forças, por estas candidaturas que hoje, enfim, temos a candidatura do PS e a candidatura do PSD em diferentes coligações, mas que na prática são estes responsáveis que nos trouxeram esta cidade. Foram as suas opções de urbanismo, o nosso plano diretor municipal, o nosso PDM, é um PDM que é totalmente permissivo no licenciamento de hotéis, em prédios que antes eram prédios com tipologia, portanto, com função habitacional, passam para função hoteleira. O PDM permite que tudo isto aconteça, e isto foi um PDM de 2012, Salgado, portanto, do PS, uma gestão do PS permitiu que isto acontecesse, e nós não achamos que se possa dizer, nós agora percebemos que é preciso política de coesão social a acompanhar a política de desenvolvimento económico. Isto é brincarem com as pessoas, não é? Estas pessoas que são dirigentes políticos, forças políticas que já cá andam há muito tempo e que sabem perfeitamente o que é que estavam a fazer, que cidade é que estavam a criar. Portanto, nós precisamos de uma cidade totalmente diferente desta e não vai ser pelas mesmas forças políticas que vamos poder construí-la e, aliás, temos visto isso também nesta campanha, naquilo que vem defendendo para a cidade, sempre numa ideia de que estão a fazer o que é possível e que não se pode fazer melhor ou que em pouco tempo não se pode fazer melhor. Quer dizer, não é pouco tempo, é muito tempo. Tivemos muitos anos de gestão do PSD, tivemos muitos anos de gestão do PS e que não estão aqui há poucos anos a dizer que têm que corrigir as coisas que fizeram mal. Eles fizeram estas opções por vontade de ter uma cidade para determinadas camadas da população e até para investimentos estrangeiros endinheirados. Tudo isto é uma política também que extravasa aqui o campo da cidade de Lisboa, os nossos limites territoriais, mas sem dúvida que só uma força completamente diferente destas e um conjunto de pessoas que quer uma cidade diferente e que na prática também tem esta coisa que é, somos listas de pessoas que são os fregueses e os trabalhadores, as pessoas que vivem do seu trabalho. Também temos essa coisa importante da composição social das listas da CDU e, portanto, estas listas vão fazer uma coisa diferente porque o que serve à maioria é aquilo que serve à CDU e, portanto, é nisto que as pessoas podem contar. E os projetos autárquicos onde a CDU também tem a gestão das autarquias também mostram isso. Agora passamos aqui um bocadinho para a visão do futuro. E, portanto, como é que gostarias de ver a autarquia, neste caso Lisboa, daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, gostava de ver uma cidade, enfim, um pouco na concretização de tudo aquilo que já fomos aqui falando, uma cidade limpa, uma cidade com vida social, de usufruto do espaço público, em que nós não tivéssemos a cultura das pessoas a florescer na cidade de uma forma muito mais dinâmica, em que pudéssemos andar de transporte público e não precisássemos nunca de pegar no carro. Isso era também uma coisa boa, podermos apanhar transportes com rapidez, como imaginamos que possa acontecer em outras cidades, com equipamentos culturais em que a cultura não é apenas qualquer coisa que nós estamos a importar para consumir, mas é também fruto desse dinamismo que existe na sociedade e que nós também podemos ver e participar nela. E sem dúvida uma cidade em que a pessoa decide viver aqui e pode viver aqui. É uma coisa bastante simples, parece bastante simples, mas não é assim tão simples hoje e, portanto, também que não esteja
entregue a esta monocultura do turismo e do setor imobiliário e possa ser uma Lisboa produtiva também. Muitas vezes se discute coisas das alterações da cidade que vão no sentido de tornar os espaços mais aprazíveis para o turismo, mas que vão, enfim, que de certa forma veem como prejudicial que a cidade tenha uma capacidade produtiva, e nós achamos que isso não tem que ser assim. Portanto, a cidade tem o seu porto, tem a sua relação com o rio, tem a sua relação com a área metropolitana, deve haver aqui produção e deve haver aqui uma satisfação das nossas necessidades económicas nesta região, não apenas em Lisboa, onde se paguem salários dignos às pessoas, e portanto nós podemos vir viver para Lisboa, viver em Lisboa, escolher esta cidade para viver e para trabalhar, e não temos que ser expulsos da cidade, mas depois ao mesmo tempo obrigados a vir trabalhar para aqui, para pôr a cidade a funcionar. Portanto, esta cidade que hoje temos e esta área metropolitana segregada entre pessoas que trabalham e pessoas que vêm só usufruir da cidade, mas que está expulsa das suas gentes, sem dúvida que seria um pesadelo do passado, e teríamos uma cidade inclusiva, onde todos podem vir visitar e conhecer, mas conhecer e visitar coisas que realmente existem aqui, e que são criadas pelas pessoas que aqui vivem e trabalham. Uma pergunta que fazemos os candidatos é: que legado é que gostariam de deixar, mesmo que não ganhem as eleições? Neste caso há uma alta probabilidade de seres eleita, não é? É ser um candidato à Assembleia Municipal, mas que legado é que gostarias de deixar? Bom, não de uma perspectiva individual, mas numa perspectiva dos eleitos da CDU, acho que é um desafio muito grande daquilo que nós fazemos na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia. Elas poderem ser legado, de alguma forma, têm que ser conhecidas, não é? Tem que ser conhecido aquilo que se faz. Portanto, eu acho que aquilo que seria importante era continuar o trabalho que tem sido feito, portanto, aí não seria particularmente inovador, era continuar a lutar pelas pessoas, continuar a levar para a Assembleia Municipal aquilo que são as preocupações das pessoas e os seus problemas e propostas de solução, batermos por isso, mas se calhar, sobretudo, aquilo que poderia ser melhor e que poderíamos deixar para a frente era sabermos levar e comunicar e fazer com que as pessoas na cidade conheçam aquilo que das suas vidas está a ser discutido permanentemente todas as semanas na Assembleia Municipal, por exemplo. Acho que era uma coisa importante, como nós comentamos outras coisas que acontecem na vida política nacional, também sermos capazes de criar aqui um bocadinho neste nosso pequeno território, não é? Portanto, nós podemos partir daqui, isto é o território mais próximo que nós temos, é a nossa cidade, a nossa freguesia, podermos conhecer aquilo que fazemos, conhecer as propostas, porque acho que de certa forma essa informação é aquilo que nos vai capacitar de depois não estarmos às vezes sempre a partir do zero, não é? Podermos levar outros a perceber que há um caminho que está a ser feito e juntarem-se a esse caminho que está a ser feito. E agora para a última questão, que é basicamente um conselho para os jovens que nos seguem e que querem participar. Como é que podem transformar a política em realidade local, e que conselho é que lhes dás para o fazerem? Bem, eu acho que passa tudo pela participação, não é? Que é, primeiro, os jovens pensarem que a cidade e o país, mas enfim, aqui estamos a falar da cidade pode ser tudo aquilo que eles imaginam que ela pode ser. Nós não estamos condenados, não somos uma geração que está condenada a viver pior do que se vivia antes, a ter uma cidade mais poluída, a ter ritmos absolutamente frenéticos de vida na cidade, a não ter serviços públicos que respondam às nossas necessidades, e portanto nós não estamos condenados a isso, e já houve outras gerações em que se calhar não se vivia melhor do que se vive agora, mas que pelo menos havia essa perspectiva de que, eu acho que isto é uma coisa muito importante, havia a perspectiva de que as coisas iam melhorar. Se calhar a geração dos nossos avós e mesmo dos nossos pais achavam que as coisas, há dificuldades, há problemas, mas as coisas vão melhorar com o tempo. Pronto. E hoje acho que nós estamos, os jovens não têm esta certeza, não é? Estão muito longe de ter essa certeza, se calhar muito pelo contrário, estamos à espera do apocalipse. E eu acho que o conselho que eu posso dar é: a cidade pode ser aquilo que nós imaginamos, se nós participarmos e tomarmos o nosso lugar, ou seja, assumirmos a nossa responsabilidade, o nosso papel histórico, que é não desistirmos dela, não desistirmos das coisas que estão à nossa volta, mesmo quando as coisas são difíceis, não acharmos que está tudo perdido e que
e que não vale a pena lutar, porque não vale a pena intervirmos e não vale a pena participarmos, que nada vai mudar. Acharmos que se todas as pessoas da nossa geração pensarem que sim, que vale a pena e que sim, que se vão organizar, seja numa associação local, seja, enfim, assinalar na junta de freguesia que há algum problema muito local e muito específico na sua rua, seja participar, enfim, com as escolas do seu bairro. Portanto, há uma série de coisas que de facto os jovens podem fazer e que provavelmente os vão levar a pensar que há outras pessoas como eles que também se estão a querer organizar e que depois, quando estão todos juntos, têm muito mais força para resolver os seus problemas. Portanto, seria um bocadinho por isto, pensar todas as esferas da nossa vida, no trabalho, evidentemente, as pessoas no trabalho organizarem-se com os seus colegas para exigir outras condições de trabalho. Tudo isto são coisas que nos dão vida, porque nos põem em contacto com os outros e nos dão imensa força. Percebemos que não somos impotentes perante o que está à nossa volta e que, objetivamente, vamos ver, se fizermos isso no nosso caminho, coisas a resolverem-se, coisas a mudarem, porque nós decidimos fazer alguma coisa. E, portanto, eu diria que sim, a cidade pode ser a cidade que nós imaginamos e isso também, claro, começa no dia, pode começar por esta reflexão agora para o voto no dia 12 de outubro, mas que sem dúvida que não vai acabar nesse momento em que pomos ali o nosso último de voto e depois achamos que já estamos a fazer tudo pela democracia, não é? Todos os outros dias seguintes são decisivos para que a cidade possa ser aquilo que nós imaginamos. E agora, para terminar, um desafio, se tivesse 30 segundos com um jovem de 18 anos de Lisboa, prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Diria, é importante ter informação, é importante ver como é que a nossa cidade chegou até aqui, quais foram as opções, quais foram os responsáveis, fazer essa avaliação com um bocadinho sem preconceitos e com a cabeça aberta, para chegar à conclusão que aqueles que têm contribuído para uma cidade diferente, para a cidade que nós desejamos, é aqueles a quem temos que atribuir as responsabilidades políticas para mudar a cidade e, portanto, chegar à conclusão que é preciso dar força à CDU e votar na CDU. Bem, terminasse a nossa entrevista. Primeiro agradecer à Sofia por ter tido a disponibilidade de estar aqui connosco. E também relembrar que o episódio vai estar disponível no Spotify e YouTube, e para quem está a ver pelas plataformas, agradecer também o tempo disponível. Obrigada. Muito obrigada. Adeus, obrigada.